Retomando nossa agora segunda apresentação, falando sobre regularização de imóveis rurais. Hoje a gente vai falar sobre a atualização do CCIR, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é feito junto ao INCRA. Então, só relembrando, o episódio 1, que a gente nomeou lá como da série 1, o episódio 1. Então, a gente confirmou que a propriedade ela tem uma área registrada, o domínio da propriedade, ela confere, e aí, o que eu fiz? Eu desmembrei uma área para um cliente. Nessa área, esse pedaço aqui e a parte do fundo da propriedade, essa área ele vai fazer uma compensação de reserva legal. Ele vai tirar uma área que está averbada em uma matrícula, que ele não quer plantar a vegetação, já que ele tem um empreendimento, e ele vai fazer a realocação dessa reserva legal de uma outra matrícula para essa área que ele adquiriu. E a área remanescente, eu fiz a aquisição dessa área que vocês estão vendo no perímetro em vermelho, certo? Então, registrei a escritura e agora o primeiro passo que a gente vai fazer para começar a atualização do CCIR vai ser requerer uma certidão ao cartório de registro de imóveis, uma certidão de inteiro teor ou certidão de ônus, lembrando que ela tem validade de 30 dias. E aí, no caso aí, a certidão está aí, o cartório ele acabou gerando uma nova matrícula, aqui com a área de praticamente 16 hectares, e esse registro ele se deu por meio de, a gente fez uma escritura pública, de cessão de direitos hereditários e meação, ela foi habilitada ao inventário e aí foi feita a adjudicação para poder registrar, no nosso nome aqui. Ela também consta aqui na matrícula uma transferência de uma servidão da Petrobras. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que reunir documento. Então, primeiro, os documentos pessoais, Identidade, CPF de proprietário e cônjuge. No caso de um condomínio, então, com mais de um proprietário, então tem que pegar o documento de todo mundo e das esposas deles, ou esposas ou maridos. Então, quem for casado tem que apresentar também a certidão de casamento, quem for solteiro, a certidão de nascimento. Então, primeira parte da documentação. E agora a documentação da propriedade. A gente vai juntar a certidão de ônus. Se você tiver uma área de posse, você vai ter que apresentar esse comprovante de posse, seja uma declaração de posse emitida por um órgão público ou a escritura pública de cessão de direitos à posse das benfeitorias e o CCIR anterior. Juntou essa documentação, a gente tem que juntar a documentação e levar para uma unidade municipal de cadastro do INCRA, Mas quando você for lá, você vai ter que também levar algumas informações da propriedade. Dentre elas, você vai ter que confirmar a caracterização do tipo de uso que você tem na propriedade. Então, a princípio, você vai informar a área total, mas também vai informar os usos. Então, por exemplo, se tem uma vegetação nativa, a área de vegetação nativa, se ela for reserva legal, a área de preservação permanente, as suas áreas de uso, seja um café, a cultura perene que você faz uso, ou uma pastagem. Tudo isso você vai ter que reunir para apresentar junto ao INCRA.
Então eu vou dar esse exemplo dessa propriedade. Então essa propriedade ela tem aproximadamente, né, 16 hectares, né, 16,083 hectares. Tá aí o croquis dela. E a gente vai, cada item que tem na propriedade, a gente vai ter que confirmar a área de cada coisa. Então aí está de uma forma mais já especificando. Então aqui a gente tem uma área de APP, então a propriedade já tem um cadastro ambiental rural. E aqui a gente consegue visualizar a área de preservação permanente. Ela se enquadra numa faixa a recuperar de 8 metros. E aí a área calculada, ela deu aproximadamente 0,2 hectares. E a de mais área, ela tem uma área de 2,3373 hectares, que é uma área de uso que já está consolidada. Então, tem uma área que é estrada, basicamente ela é formada em sua quase totalidade de pastagem, e tem uma área também aqui, que é uma área que está construída, né? E aí a gente declara como outros usos, seja a estrada, a área de construção. Então, declarou APP, reserva legal, pastagem, e aqui também a gente tem uma faixa de servidão da Petrobras, né? Aqui tem a área, mas basicamente ela é formada por pastagem. Então isso tudo a gente vai declarar quando for no INCRA. Eu recomendo que você procure um profissional da sua confiança que saiba lidar com esses programas, né? Se você quiser tentar, existem programas gratuitos que são fáceis de você identificar a área de cada tipo de uso. Então, o Google Earth Pro, ele é um programa gratuito. Tem também, por exemplo, um sistema de informação geográfica, né, o QGIS, que também é gratuito. Só que aí vocês vão ter que aprender a mexer no programa, que ele é um pouquinho mais complicado. Eu vou passar aqui, ó, um canal do YouTube de um amigo, ele mexe com essa área, tá aí, ó, Talvi Geotecnologias, e lá vocês vão aprender a lidar com esse programa. Ele explica de uma forma bem didática, né, como que vocês vão fazer isso. Eu vou mostrar aqui um pouco, só para vocês verem que não é tão complicado. No Google Earth Pro, é um programa gratuito, vocês vão baixar ele, só fazer a busca que não tem erro. E deixa eu abrir o programa. Então, pessoal, está abrindo aí a tela. Eu já coloquei para entrar direto no limite da propriedade. Deixa eu colocar num ângulo que facilite a visualização, né? Tá aí, ó, o limite da propriedade. Então, você, a primeira coisa que tem que tentar fazer é exatamente identificar esse limite. Eu já joguei do programa que eu trabalho, converti o arquivo e já abriu aí direto. Então você vai ter que identificar, por exemplo, aqui você vai ver que tem uma cerca, ó. Então você vai delimitar para poder identificar a área total da sua propriedade. Como que a gente vai fazer isso? Ó? É só clicar nessa reguinha aqui, ó, e colocar em polígono. Então você vai colocar em metros quadrados, né? E aí é só clicar na área. Então aqui, por exemplo, se você vai determinar a sua área de reserva legal, área de mata, né? Então, é só clicar, contornar a área e tá aí, ó. Aí o programa já te mostra a área aqui, deu 23.636 metros quadrados. A gente também tem uma outra área aqui que a gente colocou como reserva legal, né? Então, ó, só limpar, anota o valor e calcular. Tá aí, ó, mais 9.710,96 metros quadrados. Soma as duas, você vai achar a área de reserva legal. Na estrada, só
Só clicar de novo na reguinha, polígono, e aí a estrada é só contornando. E tá aí, ó, aproximadamente 2.139 metros quadrados. Aqui, por exemplo, você pode ver que tem uma área construída, tem algumas árvores no entorno, então a gente colocou toda essa área aqui como uma área com outro tipo de uso, né? E aqui, por exemplo, se você quiser aproximar mais ainda, ó, você consegue estimar a área. Opa, vamos limpar, estimar a área construída. Aqui e aqui. Então, ela tem aproximadamente 166 metros quadrados. Então, é relativamente simples. E aí você consegue determinar cada área para cada tipo de uso que você faz. Então, tá aí, você confirmou as suas áreas que tem na sua propriedade, seja uma pastagem, seja uma reserva legal, uma estrada, uma área construída, um café, né, uma cultura perene, o que for, você vai confirmar as áreas de cada tipo de uso, certo? E, além disso, você ainda vai ter que informar a questão de produção, né? Produção, produtividade, né? Você vai especificar lá a área que você tem plantada de coco, de café e quantas unidades que você está produzindo, tantas sacas de café. No caso aqui, se você tiver a criação de animais, uma área que você declarou de pastagem, para ela ficar produtiva, tem que ter o número de animais, né, que você tem na propriedade, e ainda algumas informações das pessoas que moram lá, né, que trabalham, as famílias, quantas pessoas, né, para poder concluir o cadastro. Então, você pega todas essas informações, vai levar na unidade municipal de cadastro do INCRA, geralmente é na Secretaria de Agricultura. E aí, depois que você entrega a documentação, eles vão digitalizar, vão gerar um recibo. Isso tudo é feito por meio digital, né? Eles digitalizam esse material que você leva e depois de alguns dias você vai conseguir o CCIR e aí o seu imóvel vai estar cadastrado junto ao INCRA e esse é geralmente o primeiro passo que a gente tem que fazer depois que a gente registra a nossa propriedade no cartório. Se você gostou, aí se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, porque a gente vai postar muitos mais outros vídeos falando sobre esse assunto. A gente está à disposição lá no LinkedIn, qualquer mensagem que quiser colocar, só buscar lá, Joel Calmon Guzmão. Até o próximo vídeo.